Então, são coisas assim que eu, na época, adolescente, eu não entendia. Por que minha mãe tinha passado por tantas coisas e eu não tinha ali no momento, naquele momento, um pai, né? Que eu podia, quem sabe, pedir socorro para ele na hora que eu estava triste, na hora que eu estava, né? A hora que ninguém entende. Porque muitas vezes o jovem ele só quer ser escutado por alguém. Até essa semana eu escutei um jovem, uma mensagem falando no TikTok, e eu me entristeci muito, até eu comentei para a minha filha. Eu disse para ela, esse jovem, dizendo assim, olha, eu tenho mais de 1 milhão de seguidores, já estou com quase 1 milhão de seguidores no Instagram. Só que hoje vai ser o meu último vídeo, porque eu estou passando por um problema, né? E ele tirou a sua própria vida. Então, assim, o inimigo, ele tenta fazer de tudo para que o jovem, ele não vá ter os sonhos dele, os sonhos que ele tem realizado. Aí ele tenta fazer com que pessoas se afastem dele. E aonde vai vindo a tristeza, uma depressão. E eu estava naquele momento de depressão, onde ninguém entendia. Só que daí, Lana, assim, ó, as drogas vêm me alcançar. E quem leva o adolescente, quem leva, eu digo até crianças, porque lá no Rio de Janeiro, até crianças, né? Eu fiquei sabendo que estavam entrando já no mundo das drogas. E aí as drogas me alcançaram. E eu me lembro que até foi o meu esposo disse assim, ó, não é o inimigo que te leva, não é aquele que não gosta de ti que te leva para o mau caminho. Às vezes é a melhor amiga, é o melhor amigo que começa, ele está vendo que você não tem um apoio familiar muitas vezes, não tem uma mãe que vai te entender muitas vezes, uma família que vai apoiar, que vai ter amor, quando o filho está triste ali, que está chorando, e aí deixa ele num canto. Hoje tem a tecnologia, tem celular, tem internet. Deixa o filho no canto lá, ele se interte com alguma coisa. Mas não, muitas vezes, o jovem, ele só precisa de um abraço, ele precisa de alguém que vá ali dizer, ei, o que está acontecendo? Vai dar tudo certo na tua vida. Às vezes é uma palavra de conforto que vai mudar toda uma história de uma juventude, para ser uma juventude abençoada, Lana. E eu senti falta, sabe, disso. Eu senti muita falta. Eu não tinha esse apoio realmente, sabe? O apoio que eu esperava, o amor que eu esperava. Né? Só tinha o amor da minha mãe, né? Mas muitas vezes a revolta dentro de mim, ela começou a fazer eu entrar na rebeldia. E aí a minha mãe dizia, não faz isso. Aí eu ia lá e fazia. Filha, não vai em tal lugar. Mas eu dizia, não, mas é minha amiga. E muitas vezes, eu sei que eu estou falando aqui, e algum jovem, algum adolescente vai me ouvir, né? E muitas vezes a gente não entende o conselho que a mãe, que o pai está dando, né? Filho, não vai lá. Mas o meu pai é chato, a minha mãe é chata, né? Por que eu vou seguir esse conselho? Deixa eu me divertir um pouquinho. Eu me lembro lá assim que eu chegava na casa da minha mãe, eu dizia para ela, muitas vezes quando ela sabia que eu estava fumando um cigarro, né? Um cigarro escondido, né? Mas ela sabia, porque mãe sabe, mãe sente cheiro, mãe conhece. A mãe tem o sexto sentido, como diz, né? E daí a minha mãe dizia assim, filha, você fumou. Eu dizia, mãe, não fumei. Ela dizia, você fumou. E eu dizia, não, só um pouquinho. Mas um pouquinho não vai fazer mal, mãe. Eu não vou ficar viciada. Eu dizia para ela, eu não vou ficar viciada. E aquele pouquinho, na verdade, foi fazendo eu ficar viciada, né? Eu me lembro que eu saía, já estava fora da igreja, né? Com 15 anos, 14 anos de idade, eu já estava fora da igreja. E eu me lembro que eu saía e eu dizia, mas só um pouquinho. E alguém, a melhor amiga dizia, mas fuma um pouquinho, bebe um pouquinho. Não vai te fazer mal, tu não vai ficar viciada. Eu colocava aquilo na minha mente, eu não vou ficar viciada. Mas lá estava eu com um copo de bebida, lá estava eu com um cigarro, e lá estava eu entrando para o vício das drogas.
Então, uma coisa foi levando a outra. Então, eu me lembro, hoje, quando eu olho para mim hoje, e Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está ouvindo, né? Tenha cuidado, tenha muito cuidado. Porque o inimigo, ele não descansa, ele quer tirar você da presença de Deus. Porque se você sai da presença de Deus, você não está nos cuidados do Pai, né? E quando acontece isso, quando você acha que não vai se viciar, que aquele pouquinho que você está fazendo ali não vai te prejudicar, você está errado. Então hoje eu me arrependo porque promessas lá atrás, quando era aquela jovem, aquela adolescente, promessas que poderiam já ter cumprido, sabe, Ilana? Uhum. Cumprido na minha vida. Hoje, né, com 47 anos, que eu estou vendo se cumprir. Só que na minha juventude era para ter se cumprido. Era para mim ter evitado problemas, decepções, coisas que aconteceram na minha vida, na hora da dor, na hora do momento difícil, né? São coisas que eu poderia ter evitado. Por quê? Porque não quis escutar um conselho da mãe, não quis escutar o conselho do pai, o conselho de pessoas de Deus,